Boa tarde, galera do LCD em Movimento. Agradecendo a todos vocês que estão aí nos assistindo, acompanhando os nossos programas. E eu começo novamente pedindo a vocês para compartilharem o nosso programa, avisando sobre as nossas redes sociais. O nosso programa ele vai estar sendo transmitido ao vivo na nossa página do Facebook, Laboratório de Comunicação Dialógica. Tá? Então, por favor, acompanhem a nossa página, compartilhem, divulguem, façam perguntas, porque a ideia também é que vocês interajam com a gente. Tá? E a gente também está com o nosso canal no YouTube, Laboratório de Comunicação Dialógica, e a nossa página do Instagram. Então, por favor, sigam as nossas redes, porque nós dependemos desses compartilhamentos e necessitamos dele para ter visibilidade, e achamos importante também que o nosso trabalho se difunda e se amplie, porque a ideia é essa, ampliar cada vez mais a nossa difusão. Tá? Então, hoje, no dia 23 de agosto de 2019, a gente está aqui com um tema que a gente acredita que também tem a ver com o programa passado. Nós discutimos a questão de cotas raciais e alguns temas eles vão emergindo e vão surgindo aí para a gente como temas importantes. Óbvio, a gente tenta seguir e acompanhar um pouco o movimento que está surgindo na sociedade de forma geral, mas esse é um dos temas que está aparecendo aí cada vez mais forte. Tá? Então, hoje a gente vai tratar de empreendedorismo e meritocracia. Tá? Alguns discursos que às vezes a gente escuta muito falar e os nossos convidados vão tratar mais dele, é um pouco como a gente conecta a questão do empreendedorismo com algumas falas que são muito ligadas à questão da meritocracia, como, por exemplo, fala de que uma pessoa consegue ou não alcançar tais cargos porque ela foi melhor do que outras, porque ela quis, as outras não quiseram ou simplesmente não tiveram força de vontade, não tiveram capacidade, enfim. Uma série de discursos que às vezes ficam um pouco no senso comum e a gente vai poder conversar um pouco sobre elas, tá? Para trazer aqui esse debate, eu estou aqui desde já agradecendo aos nossos convidados, tá? Agradecendo muito a presença de todos vocês. Então, vou fazer uma breve apresentação, como vocês sabem, depois vou passar o microfone para que vocês falem um pouco vocês por vocês mesmos, tá? A apresentação é bem breve. Estou aqui contando com a Bianca Gama. Tá? A Bianca Gama ela é idealizadora do E-Museu Nacional do Esporte, professora da UERJ, gestora de projetos da diretora de inovação da UERJ, Inova UERJ. Né? Então, a gente agradece também ao pessoal aqui do Inova UERJ, parceiros nossos. Então, muito obrigada a todos que estão aí participando. A Bianca também é doutoranda em Ciências do Exercício e do Esporte, da UERJ, mestre em Ciência do Exercício e do Esporte, especialista em Gestão e Administração e Marketing, graduação no curso de Educação Física pela UFRJ, pesquisadora visitante da Universidade Técnica de Munique, 2016 e 2017, tá? Então, obrigada, Bianca. Depois você fala um pouquinho mais para a gente sobre a sua trajetória e sobre a sua inserção aí nesse tema. Tá? Obrigada aí desde já pela sua participação. Estou aqui também com o Vitor Del Rey. O Vitor é um querido colega aí que a gente teve a oportunidade de fazer estudos na mesma faculdade. O Vitor ele é presidente do Gueto, Gestão Urbana de Empreendedorismo, Trabalho e Tecnologia Organizada. Cientista social pela FGV, onde nós circulamos durante um tempinho, né? Tivemos nossa passagem, agora o Vitor continua lá, eu não mais. Né? Onde ele ocupa o cargo de consultor no Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais ao lado do ex-ministro de Educação, Henrique Paim, de quem é orientando no mestrado de Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? É ativista de direitos civis da pessoa negra, membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, idealizador dos aplicativos Quilombo e Emude, respectivamente de empreendedorismo e transparência pública e do coletivo Para Pontes para Pretos. Depois você pode falar um pouco mais sobre esse trabalho. Obrigada, Del Rey. Muito bom estar aqui contando com a sua presença e participação. Tá? A gente vai poder conversar mais. Estou também aqui contando com a presença da Verônica Gomes. Tá? A Verônica ela é assistente social, ativista comunitária, especialista em gestão de políticas públicas, com ênfase em saúde e assistência social, promotora legal popular, articuladora local,
e diretora-presidente do Centro Comunitário Irmãos Kennedy, gerencia a rede Vila Kennedy e atua para o desenvolvimento comunitário e social. Então, Verônica, muito obrigada também pela sua participação. Então, vamos poder conversar aí bastante sobre vários temas. E estou também contando com a presença da Amanda Teles de Oliveira. A Amanda é professora de Ciências Humanas, educadora social, graduada em História, especialista em ensino de História e Ciências Sociais pela Faculdade de Educação da UF. Vasta experiência na formação de juventude, no campo do protagonismo juvenil e lideranças. Experiência com as diferentes redes de ensino públicas do país, atuou em projetos sociais na África do Sul. Então, depois você fala para a gente sobre essa atuação. Atualmente, ela é professora e atua como educadora de desenvolvimento pessoal na ONG Ser Cidadão. Então, Amanda, muito obrigada também pela sua participação aqui no nosso programa, agradecendo a todos vocês. E agora eu vou passar o microfone. De repente, a gente segue a ordem de apresentações para que vocês falem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e sobre como vocês começaram a trabalhar com esse tema, um pouco desse início. O que motivou vocês a trabalharem com o tema que vocês estão trabalhando atualmente, tá bom? Então, passo aqui primeiro para a Bianca, e depois a gente segue aqui a ordem de apresentações, tá? Bianca, por favor. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui no LCD pela primeira vez, né, representando a nossa diretoria de inovação, a nossa diretora, a professora Marinilza Bruno. Então, eu tenho um chapéu aqui na UERJ, né, de fazer esse empreendedorismo fluir de uma forma meio que transversal e horizontal, né, de cima para baixo e nas laterais, de forma que a gente engaje os nossos alunos com o mercado, com outras universidades, com os professores, incube empresas, né? Então, aqui na diretoria a gente tem 5 incubadoras, né? Então, essa é a nossa grande missão. E por viver esse empreendedorismo, né, na veia, eu também abri uma empresa, uma startup, e sou uma incubada aqui na UERJ, então, como gestora de projetos do Laboratório de Inovação, também tenho uma empresa startup para desenvolver o Museu Nacional do Esporte, e sou professora da Casa de Inovação, Empreendedorismo e também de Organização de Eventos e Marketing Esportivo, né? Então, eu tenho esses 3 chapéus aqui na universidade. E faço doutorado, né, também aqui na casa. Então, quanto mais a gente estar na universidade, mais a gente entende como é uma potência, né? A universidade é uma potência, né? E principalmente quando a gente fala da grande hélice tríplice, né? No empreendedorismo é necessário que a gente tenha o engajamento da sociedade civil com a universidade, mas, sobretudo, também o envolvimento do governo e da iniciativa privada, né? Então, assim, estarmos dentro de uma universidade é um privilégio, porque a gente entende a máquina e como a máquina pode ajudar os nossos alunos, enquanto empreendedores, né, a virarem startupeiros, como a gente chama, né? Então, assim, os nossos alunos, antigamente, eles queriam ir embora da universidade, né? Eu quero me formar, seja na graduação, seja no mestrado. Qual é a sua perspectiva? Daqui a 6 meses eu estou fora, né? Eu vou para o mercado. E agora a gente conseguiu reverter isso, né? O empreendedorismo, ele veio para fazer com que os nossos alunos se mantivessem na universidade e entendessem como a universidade ela é uma grande potência, né? Ou seja, não precisa sair daqui, é como você permanece aqui, trazendo o mercado até você, né? Então, muitas vezes, não é você sair daqui para ir para uma empresa, mas você trazer a empresa para dentro da sua empresa, estando na universidade. Esse é o mundo novo do empreendedorismo, né? Que já tem mais ou menos uma década que a gente já está vivendo isso. E eu fui mordida por esse bichinho do empreendedorismo, né? E aí fica aqui a mensagem: quem acorda todos os dias querendo fazer diferente, querendo achar uma solução, não aceitando não, né, como uma resposta, então você é um empreendedor, né? E ninguém faz nada sozinho. Então, o empreendedor, ele é aquele que também faz com que as oportunidades venham de acordo com uma grande rede, né? E se a gente olhar para dentro da nossa universidade, a gente vai perceber que nós somos uma grande rede, né? Então, a comunicação que integra com a tecnologia, que integra com a assistência social, que integra com a educação física, que integra, enfim, todas as áreas, né? Então, essa sou eu, uma empreendedora social, especialista em desenvolvimento de projetos de mega complexidade.
Obrigado. Boa tarde, gente. Agradecer o convite. Fico muito feliz de poder estar batendo esse papo com vocês, falar um pouco sobre a minha trajetória dentro disso que a gente está chamando de empreendedorismo. Acho que para mim foi um pouco estranho começar a dialogar com isso, porque, por definição, a gente faz ciências humanas e a gente está ali para bater no mercado, porque o mercado é mal, o neoliberalismo está aí tem a precarização do trabalho, sobretudo com as questões de tecnologia, né? Como a tecnologia vem substituindo o homem e, de certa forma, roubando postos de emprego. Aí você vai, pega os Manuel Castells da vida para ler, aí você fica, estranho, as coisas estão ficando um pouco perigosas, né? Aí você pensa a questão de futuro, e eu lembro que eu frequentava muitas aulas na EBAP, ainda como aluno de Ciências Sociais, porque tinha algumas coisas que eu percebia que o CPDOC, onde eu me formei, não estava dando conta. Ele me mostrava uma sociedade e aí eu encontrava com os amigos no corredor que fazia economia, direito, que estavam discutindo quebra de patente ou não, que estavam discutindo os avanços da tecnologia, que estavam discutindo o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, e eu falei, beleza, a reflexão que as ciências sociais me dá, ela é muito eficaz para eu tecer uma série de críticas em cima disso aqui que os meus outros amigos estão experimentando. Mas eu acho que eu preciso entender um pouco melhor para fazer uma crítica um pouco mais embasada e, sobretudo, apontamentos, né? Porque o problema está aí, o que a gente vai fazer? Né, o mundo ele caminha para frente e não tem para onde correr, a tecnologia está aí, ela cada vez avança mais, e aí eu passei a me envolver, entender mais sobre empreendedorismo. E óbvio que o meu susto foi que o empreendedorismo que se fala nas universidades, os empreendedorismo que fala em grandes centros, né, que discute a temática, não tem nada a ver com o pessoal que eu encontrei no trem, vendendo. Não tem nada a ver com o pessoal que tá na galera do informal, né? Não tem, startup é outra coisa. A gente está falando de outro tipo de gente, né? E eu costumava falar que, não é qualquer um que pode brincar de startup. E eu lembro que a época que eu comecei a me envolver com isso era a época onde tinha uma fala que era muito curiosa. A fala era, se você nunca quebrou com R$1 milhão, você não é ninguém. Aí eu ficava assim, quem é que no Brasil tem o direito de quebrar várias vezes com R$1 milhão e dizer que é alguém, né? Então beleza, já sei que a gente não está falando da mesma coisa. Ou melhor, não são as mesmas pessoas que estão incluídas nesse debate. E obviamente que quem está brincando de startup no Brasil e fazendo dar certo é branco, classe média, média alta, que pode se dar o luxo de quebrar. 1, 2, 3, 4 vezes, né? A gente sabe que no mundo das startups e dos negócios, o plano de negócio ele não é uma coisa que você faz e está pronto, né? Que você tem que ir modelando, uma hora deu certo, outra não deu. Aí surgiu uma nova tecnologia que destrói uma coisa que você deu como certo lá, porque estava lá no seu Canvas, enfim. E a gente já vendo, isso aqui não é para minha galera. A minha galera não pode brincar disso aí. Mas daí, num ato de extrema rebeldia, eu montei uma startup. Eu montei um aplicativo, né? Eu estava na FGV, fazendo um aplicativo Emude, que eu fui convidado para participar com outro amigo, que é o perfil startup, né? Branco, classe média, média. Por acaso, o genro do presidente da FGV. Né? Então ele fala, cara, olha, eu tô montando uma parada aqui, eu acho que tem uns negócios aqui que eu não vou dar conta e que eu acho que você dá conta. Qual era os negócios que ele não dava conta? Era saúde, educação e segurança, porque tinha que ver o que estava dando errado. Como ele não experimenta ou não experiencia um atendimento precário, zonas de insegurança, ele não tinha muita bagagem. Então, eu até sincero, eu falei, beleza, pelo menos o cara concordou que não dá pra ele, né? Então, eu fui lá, comecei, aí conheci Kizzy Terra, que era uma menina negra que tinha 23 anos na época e já era engenheira da computação pelo IME e fazia mestrado em matemática aplicada na FGV. Por acaso, o companheiro dela, o Alisson, era engenheiro da computação e estava fazendo mestrado no INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
Ambos já tinham formado no IME, cada um lá no seu mestrado. Eu chamei o João e falei assim, vamos fazer uma coisa nossa, de preto para nossa comunidade? Aí ele, pô, cara, tô bem na pegada de querer fazer uma parada dessa mesmo. Aí fizemos o Quilombu, a primeira startup de pessoas pretas do Brasil, né? Rodamos o Brasil inteiro falando sobre Quilombu. O Google convidou a gente para série de palestras, sair do Brasil, Universidade de Harvard. A gente começou a fazer um monte de coisa. E óbvio que nos lugares onde a gente ia, a gente só tinha gente de preto. Por quê? Porque claramente isso é uma coisa que só branco brinca. E aí tem tudo a ver com o diálogo que a gente vai fazer, né? Então, bom, meritocracia, empreendedorismo. Quando eu vejo um amigo lá da FGV, que à época estava desenvolvendo um aplicativo que era de entrega de bebidas, e aí eu perguntei, pô, cara, e se não der certo? Ele, cara, se não der certo, tá tranquilo. Meu pai me deu 20 mil reais para eu tentar fazer isso aí. Aí eu falei, e se der certo? Ele, pô, se der certo... Pô, mérito, né? Foi mérito, mano. Se der certo, não fez mais do que a tua obrigação, porque você tem tudo para dar certo. Então não tem meritocracia nenhuma aí. Tem esforço, tem trabalho, né? Da noite pro dia, tem uma série de planejamento, mas você tem tudo para que isso dê certo. Se não deu, é incompetência sua. Mas eu não vou monopolizar a fala, não, que tem muita coisa pra gente debater. Mas é um tema que me inquieta muito, sobretudo quando a gente perde de vista quem empreende no Brasil, né? Uma galera empreende, uma outra galera só tá tentando pagar os boletos. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu tenho uma experiência comunitária, na verdade, a minha história iniciou através de trabalho voluntário, através de lutas comunitárias. Eu sou Verônica de Vila Kennedy, né? Venho da favela, sou nascida e criada em Vila Kennedy. A minha escolha pelo serviço social perpassa por todo esse histórico de uma fundação de uma creche comunitária, onde minha mãe atuou, ajudou a lavar a telha, a cuidar do terreno. E, a partir daí, eu me vi dentro dessa creche com 14 anos, sendo uma voluntária. Me formei como assistente social e desencadeei a minha vida através sempre de... Todo o meu desenvolvimento é baseado na questão social. Então, eu digo que a palavra social me define. A minha experiência passa por isso, perpassa pelo Centro Comunitário Irmãos Kennedy, iniciei como assistente social voluntária, hoje estou diretora-presidente do Centro Comunitário. Né? A entender que hoje eu sou uma empreendedora social realmente é um pouco contramão, porque as minhas inspirações e aspirações são coletivas. Todo o trabalho que é realizado lá é um trabalho coletivo. São pessoas voluntárias. São pessoas que hoje acreditam e abraçam essa causa porque querem oportunizar, levar oportunidade para a favela. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente precisa desmistificar essa questão dentro da favela, dentro do jovem da favela, que ele reproduz esse discurso da meritocracia. E quando eles não percebem que há um privilégio, então eles nunca terão oportunidades iguais. É a gente, dentro dessas rodas de conversa para a juventude, para as mulheres, levando a proposta do empreendedorismo, porque a gente precisa se reinventar, né? Então, dentro do Centro Comunitário Irmãos Kennedy, a gente se reinventa a cada dia. E a minha atuação é toda baseada em rede. Nós atendemos, em 2018, a mais de 4.300 pessoas. Nós não temos recursos financeiros. Toda a minha atuação é baseada na rede local, saúde, assistência, rede de parceiros institucionais que dão visibilidade ao nosso trabalho, que nos permite, né, trazer maiores oportunidades. Como a gente não tem recurso, então a gente precisa ver de que maneira nós iremos atuar, iremos levar oportunidades, trazendo sempre o que a gente acredita que, de fato, trará um pouco mais de qualidade, qualificação profissional, conhecimento, ampliação mesmo da visão de mundo. Eles precisam entender o papel deles na sociedade, qual a dimensão que eles têm, que eles podem alcançar. Mas isso é uma construção, né? E, realmente, você estando numa favela, sem um recurso financeiro, porque eu, enquanto assistente social, atuo com políticas sociais na contramão, né? Porque se você não tem direitos sociais, como é que você vai fazer valer? Você vai prevalecer o que é de direito, né? A gente está lutando a cada dia, a cada segundo, tentando minimizar essa desigualdade social, porque hoje realmente
é um retrocesso histórico que nós estamos vivenciando, mas a gente insiste, persiste e resiste dentro da favela, enquanto mulher negra, assistente social e empreendedora social. Hoje eu consigo ver que eu estou empreendendo de verdade, porque é uma reinvenção a cada dia, mas existe um coletivo todo impulsionado, querendo alcançar aquilo que nós estamos buscando, né? Levar oportunidade, tentar minimizar essa desigualdade. Então, a minha atuação é com gestão de voluntários. Eu tenho uma equipe de mais de 25 voluntários dentro da instituição. Nós atuamos com a rede de parceiros que potencializam o nosso trabalho, né? Inclusive, nós nos conhecemos assim, eu não sei se eu também posso falar, todos os parceiros estão lá, como o SESC, o Atados, Ser Cidadão, já foi, né? Rede Cidadã, CIEDES. Então, a gente vai sempre tentando trazer essas oportunidades. Nós temos diversos cursos de qualificação para desde a criança até o idoso. Nós atuamos com o projeto Arte de Conviver, são de crianças de 0 a 6 anos. Nós temos grupo de mulheres com oficinas artesanais, rodas de conversas. Nós temos metas e sonhos a serem alcançados, que é a reabertura da creche, que é para proporcionar a essas mulheres um espaço para deixar os seus filhos e, assim, empreender. Nós temos um espaço que está sendo idealizado para essas mulheres, além de uma padaria experimental para ser reformada, pensando em quê? Em capacitar esses jovens para que eles se tornem empreendedores, né? Diante de toda essa desigualdade nosso social, nós temos a questão também da empregabilidade que não chega à Zona Oeste. Esses jovens não são contratados, então é uma maneira, né, deles buscarem se perceberem, se reconhecerem também enquanto empreendedores e inovadores, já que essa questão, na favela, eles querem um trabalho imediato. Então, para você tentar fazer com que esse jovem se perceba que ele pode se tornar um empreendedor, também não é fácil, porque é uma questão imediata. Você precisa de dinheiro para hoje, você precisa ajudar a sua família hoje. Então, esse processo de construção é realmente, né, feito de forma assim, singela. Você precisa chegar, entender, ele precisa se perceber, porque ninguém empodera ninguém, né? Ele vai entender o seu papel no mundo, o que ele pode fazer. Diante da meritocracia e do privilégio, você tentar fazer essa construção com a juventude, ou seja, com as mulheres que estão passando a todo momento o que a gente vivencia dentro da favela e na Zona Oeste, a falta de segurança, a falta de investimento público, né? Não tem escola, não tem creche, não tem segurança, não tem saúde, e você tenta mostrar para ele que, diante de todas essas adversidades, ele pode fazer diferente. Então, nós estamos ali tentando fazer isso. Boa tarde a todos. Muito feliz com o convite. É curioso ficar por último, porque eu já quero falar sobre o que todo mundo falou, né? Mas, falando rapidamente sobre minha trajetória, esse ano eu acabei de celebrar 10 anos de formada. Eu me formei muito cedo, muito jovem, né? E eu fui uma menina que eu fui criada para estudar, com todos os problemas que minha família tinha. Não sou de família rica, meus pais separados, né? Morei em algumas favelas, em bairros mais da periferia do Rio de Janeiro, mas minha mãe e minha irmã me criaram para estudar, né? E ali minha mãe tem um orgulho danado que eu sou professora, só que durante quase 10 anos eu não fui professora. Eu fui educadora social, eu fui gestora de projeto social, né? E minha mãe não entendia isso. Minha mãe falava: mas como é que você não dá aula? E aí, enfim, fiz toda uma trajetória, né, em grandes instituições do Rio de Janeiro, em projetos de empresas a nível nacional. Tive a oportunidade de conhecer outras redes de ensino pública pelo Brasil, o que é muito enriquecedor para a gente, né, para a gente poder sair um pouco da nossa bolha, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que são tantos problemas que às vezes a gente esquece de ver que tem coisa boa acontecendo. E aí, em 2016, eu estava saindo do projeto de educação do Comitê dos Jogos Olímpicos, e aí resolvi empreender na minha vida estudando. Falei, cara, transforma. E aí eu falei, enfim, tinha conseguido juntar, né, um dinheiro,
dinheiro. Eu falei, cara, eu tenho que investir de alguma forma. E aí eu falei, a melhor forma que pobre tem de investir é estudando, né? Falei, então vamos estudar. E aí foi quando eu fui para a África do Sul estudar inglês. Não tinha pretensão nenhuma de fazer trabalho voluntário, mas quando eu cheguei lá, a gente não consegue, né, se afastar. E aí eu comecei a andar pela cidade, aí comecei a me comunicar. Quando o inglês estava um pouquinho melhor, eu falei, gente, eu preciso conhecer melhor essa realidade. E aí eu fui conhecer 2 instituições, uma que atendia moradores em situação de rua, e o outro era um orfanato. Como era mês de férias, né, a gente acabava não tendo tanta oportunidade assim de fazer tantas atividades com as crianças e com a juventude, porque eles estavam de férias, mas eu consegui atuar, mobilizar um pouco o grupo da escola, né? Então a gente ia lá. Mas, na verdade, essa experiência ela me transformou muito. Assim. Quando eu voltei, tudo que eu fazia não fazia mais sentido, né? O meu trabalho não fazia mais sentido. Eu pensava, como é que eu estou ajudando de fato a juventude da minha cidade, né? Não digo nem necessariamente nacional, mas da minha cidade. E aí foi quando eu resolvi voltar para a sala de aula, né, e entender quem era essa juventude. A gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, o quanto que as transformações devido à tecnologia, né, são muito rápidas. Então, quem é essa galera que está estudando? Quem são esses jovens que vão ser os adultos, né, daqui a alguns anos? E aí eu entrei na rede privada do Rio de Janeiro e passei a ser educadora no Ser Cidadão, que é uma ONG. E lá eu trabalho com desenvolvimento pessoal, mercado de trabalho, projetos de vida, em turmas de capacitação profissional. E aí a gente começou a falar de empreendedorismo nesse meio tempo, tanto nas escolas privadas, né, quanto no Ser Cidadão. E é isso, são 2 realidades completamente diferentes. O menino que está na escola privada, ele vê o empreendedorismo como uma forma de enriquecer, de ficar famoso, né, do chegar lá, de ganhar milhões, né? A única possibilidade que ele vê no empreendedorismo é a questão da startup e assim de algo muito inovador. É como se ele tivesse que recriar a roda, né? De algo muito inovador que ele precisa fazer. Ele não tem, claro que não são todos, existem as exceções, mas no geral eles vêm só como uma oportunidade de ganhar dinheiro e ser patrão, não ser o empregado. Eles não querem mais ser o empregado. Quando eu chego na realidade do Ser Cidadão, que é uma instituição em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, né, onde os meus alunos caminham 1 hora para chegar até a instituição, para poder estar naquele curso, para poder ter uma oportunidade de aprendizado, é isso. A gente está com a galera que precisa de dinheiro para ontem, porque os boletos vão vencer. Né? Ele não tem muito método, ele não tem muito conhecimento. Ele sabe que ele precisa ganhar dinheiro para poder pagar as contas e sustentar a família. Eu dou aula especificamente numa turma de padaria e confeitaria relacionada à cozinha. Então, mais do que nunca, eles querem fazer, né? Vai fazer o brigadeiro, vai fazer o bolo para poder vender. E eles não podem perder dinheiro, né? Então, como é que você capacita essa juventude, né, negra, periférica, que está distante das grandes oportunidades, distante do grande centro comercial, para ele conseguir gerar renda, não quebrar, né, para não ser mais uma tentativa, né? E assim, essa galera, eles estão empreendendo desde sempre, eles já nascem empreendendo, né? A gente usa o termo empreendedorismo há um pouco mais de 10 anos, né? Eu acho que veio muito acompanhado da questão da relação das competências do século XXI, de você ser inovador, de você ser criativo, de você trabalhar em rede, né? Mas assim, a galera na favela está vendendo desde sempre, né? O comércio dentro da favela é muito grande. Tem um autor do Rio Grande do Sul, Vinícius Mendes, ele faz um trabalho super bacana de estudo sobre o empreendedorismo dentro da favela, né? O cara, ele vende alguma coisa desde sempre, não tem creche, mas aí eu pago a minha vizinha para poder ficar com os meus filhos, para eu poder ir trabalhar. E essa vizinha também tem filhos, cuida do dela, cuida do outro. Então, assim, quando a gente fala hoje, né, em empreendedorismo, o que a mídia até tenta passar para a gente é muito essa questão ligada diretamente aos privilégios. A gente é um país de privilégios, todo mundo quer chegar lá, todo mundo quer ser o patrão, né, todo mundo quer
de alguma forma, ser o rico, ser o milionário, mas a gente esquece que não é todo mundo que vai chegar lá e não é uma questão de esforço, né? Não é uma questão de a pessoa querer ou não. Né? A gente está falando de estudo, a gente está falando da pessoa ser minimamente capacitada para entender como é que vai funcionar ali o fluxo de caixa dele. Né? Que ele tem que ganhar mais do que ele gasta. Às vezes, eu já tive situações de uma aluna chegar, vender um bolo, e eu falar assim, aí ela vinha toda contente. Professora, todo mundo comprou o bolo, vendi o bolo inteiro. Eu falei, que bacana, quantos pedaços tinham? Quanto você ganhou? Não sei, não contei. Ah, mas eu vou contar agora por quanto que eu tenho de dinheiro. Eu falei, mas se alguém não te pagou ainda, você tem que dar troco? Quanto custa? Então, assim, são questões mínimas, que às vezes para a gente hoje parece óbvio, mas para essa garotada que está começando não é. Né? Então, assim, trazer a ideia do empreendedorismo para uma realidade, que é a realidade da grande maioria da população. E aí a gente tem a questão da crise, né, do trabalho, da falta de emprego. Então, essas novas oportunidades, talvez como uma saída para essa geração de renda, né, essa questão da falta do trabalho formal. Né? Ele falou da questão do camelô. Eu vim de trem agora, e aí eu achei engraçado, tinha um tempo que eu não andava de trem, quando, né, acaba andando de BRT na Zona Oeste, e cara, o quanto que eles estão criativos, né? Então, o uso da caixinha de som, diferentes markets. Um estava vendendo uma mangueira, mostrou um vídeo dentro do trem de como é que a mangueira funciona, então como é que eles estão usando a tecnologia para isso, né, e tudo mais. E esse cara, ele não vai virar uma referência, né, para outro, ele não vai chegar na mídia. Então, assim, como é que a gente também usa o empreendedorismo para chegar nessa galera, né, dizer que eles podem, que eles são capazes, mas eu acho que tirar um pouco do glamour do que significa ser empreendedor. Né? Eu acho que trazer um pouco mais para a realidade. Caramba, o pessoal já falou tantas coisas aqui que já dariam para a gente pensar inúmeras outras, né? Mas acho que, pegando um pouco o gancho do que você trouxe para a gente, Amanda, até pensar também questões ligadas ao recorte que a gente tem de uma sociedade que é desigual e que é marcada por divisões nítidas que envolvem raça, classe, gênero, e pensar um pouco como isso chega para os grupos sociais em que a gente está, com os quais a gente atua, e também um pouco como vocês fazem para trabalhar um pouco com esses estigmas que eles trazem, porque é muito isso também, você já chega e já lida com um público que já se percebe quanto um público que não é capaz de conseguir fazer coisas, porque o tempo inteiro a sociedade dizendo para ele que não consegue, que não vai dar, porque não tem espaço para ele. Até, por exemplo, a universidade, né? Pensar um pouco o caso da Bianca, que trabalha aqui na UERJ, pensar como a universidade não é vista como um espaço que muita gente percebe como um espaço que eles conseguem, que podem chegar. Então, um pouco como que vocês têm trabalhado ou lidado com cada um com o seu grupo para fazer com que eles reconheçam que existe, sim, esse tipo de demarcação, mas que eles também podem, através de diferentes caminhos, ir rompendo com isso, né? E aí, seja por aplicativos, reconhecendo uns com os outros. Aí o Vitor pode falar um pouco do aplicativo dele, porque isso também é uma forma de você criar redes, não é? Quanto mais você se aproxima dos seus pares, vocês vão se fortalecendo, né? Fortalece através dessa criação de redes. Então, um pouco como que vocês têm feito para fazer com que esses estigmas, eles cada vez mais possam ser reconhecidos, mas reconhecidos e também superados, né? Para a gente não ficar só nessa coisa de bater na mesma tecla. É desigual, é terrível, que mundo cruel. Mas, enfim, né? Dá para a gente poder fazer coisas. Então, passando aí para quem quiser falar primeiro. Você quer? Não, tudo bem, pode. Gente, fique à vontade. Pode falar do aplicativo. O Del Rey pode falar sobre o aplicativo, porque eu me lembro que quando você estava começando a criar, eu falei, eu quero saber mais. Então, explica aí pra gente. Tá? Então, o Quilombo foi o aplicativo que nós criamos
era exatamente num momento onde a comunidade negra tinha duas falas muito específicas. A primeira era se não me vejo, não compro. E a segunda era o tal do nós por nós, né? Então tinha toda uma discussão sobre representatividade, sobre como as marcas elas criavam as suas campanhas, na verdade ainda criam, e nós negros nunca éramos contemplados, mas por outro lado a gente continuava sendo comprador, né? Então tinha uma grande pergunta, tá, beleza, eu quero comprar de negros, eu quero dar o meu dinheiro para uma pessoa preta, mas eu não sei onde eles estão, né? Então, era muito comum aparecer no Facebook, tipo, alguém tem indicação de salão afro, né? Tipo, em Madureira tem um salão afro a cada 2 passos, né? A cada 2 passos você encontra um. Mas isso não estava organizado em algum lugar, em alguma plataforma. Então, daí eu pensei sobre isso. E aí fui conversar com a Kiz e com a Alisson e eles voltaram com um cálculo muito simples, né? Tipo, o Sebrae, em 2016, calculava 10 milhões de afroempreendedores. E aí a conta era, bom, se a gente conseguir colocar desses 10 milhões, 10% no aplicativo, e cada um deles pagarem R$ 8,90 para estar ali, expondo seu produto, sendo encontrado, recebendo uma série de outros benefícios que a gente pensou na época, então o faturamento mensal seria de mais de 1,5 milhão. Aí eu falei assim, então é um ótimo negócio, vamos fazer isso. Então a gente começou a criar a plataforma, mas a gente sabe que no mundo da startup cabe tudo no papel, né? Mas você precisa transformar isso em realidade. É um trabalho que é dificultoso ainda, por mais que a gente saiba desse movimento da comunidade negra de querer utilizar ferramentas e suporte. E aí você tem o próprio Diaspora.black, do meu querido amigo Carlos Humberto. Por mais que você tenha esses aparatos, ainda dá essa virada da consciência, ela ainda é um pouco demorada. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, né? É muito comum eu receber pesquisador não brasileiro, sobretudo americano, e a maioria é branco. Eles vêm ao Brasil para pesquisar sobre cultura. E daí eles vêm, alguém indica e vem conversar comigo. E uma das coisas que eles sempre falam é, cara, a gente não consegue entender. Aí eu já sei o que a gente não consegue entender. Mas aí eu falo, por que vocês não conseguem entender, né? Mas eu já sei o que é. Eu digo, cara, vocês são 54% da população. Como num país que vocês são, de longe a maioria, vocês vivem dessa maneira? Né? Aí eu tenho que explicar pro cara, que eu falo assim, olha... De verdade, deve ser uns 3,5%. 54% não é. Aí ele, não, peraí. Pô, o cálculo do IBGE tá dando. Eu falei assim, cara, olha só. Você ser negro mesmo, igual esse aqui que tá falando com você, implica você saber de todos os processos que envolvem a cor da sua pele, o lugar de opressão que você fala, caminha, anda, pensa, os limites que a própria academia permite você pensar. Os limites políticos é entender que você tem uma Câmara dos Deputados à época lá, né, seus 514 deputados, e você não ter 10% de negros tomando decisão sobre o país. É você nunca ter tido um presidente negro. É você ter presidentes que são de esquerda, mas quando eles vão escolher os ministros, o único ministro negro está lá na igualdade racial, porque pega mal botar um branco. Se não pegasse, colocaria. Como pega mal botar um branco lá na igualdade racial, aí os nossos amigos do PT colocam um preto lá. Né? Enfim, pelo menos colocou um. E óbvio, o PT tomou uma série de políticas a favor da gente, sobretudo a questão das cotas raciais, e aí programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. A gente sabe que, de fato, isso atende mais a população negra. Óbvio que a gente também sabe que foram programas, exceção da cotas, criados com uma mentalidade social e não racial, né? Com uma questão ali muito marxista. Mas, enfim, minha mãe tem um apartamento no Minha Casa Minha Vida. Então, paciência, a vida é assim. Mas o que eu sempre comento com essa galera é que é isso. A gente, muito embora tá ali na maioria, a gente precisa entender que há uma diferença muito grande entre você ter a cor preta e você ser preto, ou ser negro. Escolhe aí o que você quiser. Vai bem, tanto faz.
mas envolve essa tomada de consciência, né? E aí é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria dos programas e projetos que a gente faz são programas, projetos, rodas, mesas de debate que não produz consciência racial. A gente emociona as pessoas, né? Aí você sai de cá todo feliz, vai para uma mesa lá e começa a falar que preto morre toda hora, preto tá se matando por causa de suicídio, doença mesmo. Você sai de lá assim do tipo depressão, porque você só ouve desgraça. Aí você sai de lá do tipo, caraca, a gente tem que mudar isso. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Aí, ato, né? Vai ter ato daqui a pouco, né? Aí você vai pro ato, Amazônia, isso aí, não sei o que, não sei o que lá. Mano, acabou o ato, você vai ali pro amarelinho, começa a beber, acabou, mano. Já esqueceu. Já esqueceu. Então, tudo que a gente produz, na maioria das vezes, é emoção. A gente emociona as pessoas. Consciência leva tempo. Consciência era eu que me reconheci como negro com 27 anos de idade. Por que que eu demorei 27... Gente, olha, eu sou preto mesmo. Eu não sou preto assim, pô, tô com dúvida, moreno, né? Agora eu sou moreno. Não, eu sou preto, mas na minha certidão de nascimento estava pardo. Então eu preferia dizer que eu era pardo a preto. Mas eu sabia que eu era preto, mas não aceitava isso. E por que que eu não queria dizer que eu era preto? Porque preto era ser escravo. Preto era ser o que, se não cagar na entrada, cagar na saída. Preto era aquele que ninguém quer, que é sempre confundido como um bandido. Então, até eu ir para uma instituição Educafro, que lá na Educafro eu fui atrás de bolsa, mas o que eles me deram foi consciência racial, e não foi da noite pro dia, pô, levou tempo. Então, um dos caminhos para a gente conseguir debater empreendedorismo, sabe, de uma maneira um pouco mais acolhedora, entendendo as nossas diferenças, é o caminho da consciência. Se a gente só produzir um elan emocional, como diria o Milton Santos, a gente não vai avançar muito. E o que mais tem aparecido hoje é a figura do preto de terno na capa de uma revista. Aí você pega umas Forbes da vida, a própria Raça, que sempre fez isso, e preta de taê, né, de executivo, né, que quer dizer, evoluímos, agora a gente até usa terno, é executivo, preto CEO, não sei o que lá. E o próprio Milton Santos, em 1992, já estava sinalizando que isso era um caminho perigoso. Por que que é um caminho perigoso? Porque a gente pode cair na armadilha de achar que o combate ao racismo e à desigualdade ele é via econômica. Tanto não é via econômica, que eu sou um aluno de mestrado da FGV, mas vira e mexe, eu recebo a pergunta, você é funcionário, né? Não quer dizer nada. Não está escrito na minha testa assim, ó, aluno da FGV, mestrando. Não está escrito, se o cara pega o preto e pega essa Land Rover, quando ele para lá, tá passando na rua e ele é parado na Blitz, não está escrito que ele comprou, que ele é isso, que é aquilo. Só tá a cor de pele dele. Então, nada mudou. Não é via econômica, né? Então, o empreendedorismo, eu acho que é uma coisa importante, ajuda a gente a fugir da miséria, o bolo de pote, que às vezes é para pagar a universidade. Já cansei de ver gente na rua vendendo para pagar a universidade, é para pagar a passagem, porque a gente ainda está nesse nível de ter que vender bolo de pote, de ter que vender trufa, de ter que sei lá o quê, para pagar passagem para chegar na universidade, a gente ainda está nesse nível. Então, eu acho que assim... perceber algumas frações que ainda tem na nossa sociedade, que aí eu sou muito grato às ciências sociais que me ajudam a ver, a pensar isso e a produzir algum tipo de, sabe, de narrativa e, a partir disso, tomar algumas decisões, né? Então, uma das decisões que eu tomei é sempre a decisão pela consciência. Então, quando a gente criou o Quilombo, a gente criou também a Negro Business Administration, que era uma espécie de MBA, né, que é um MBA para preto. Só que ao invés do cara ficar só estudando coisas para ele ficar milionário, tinha lá, ó, irmão, você vai ter que estudar letramento racial, vai ter que estudar sociologia, vai ter que entender por que você precisa de um programa criado por preto para poder estudar nesse lugar, e tem um monte de gente que paga os 3 pau por mês e está tranquilo. Então você não pode cair nessa bobagem, que é o que o próprio Gramsci já falava lá da questão do marxismo e da revolta de classe, né? O Marx estava esperando o proletariado se revoltar e acabar com a burguesia. Só que aí o Gramsci vai falar, não, pô, mas para o proletariado acabar com a burguesia, ele precisa ter uma consciência de que ele está sendo oprimido. E essa consciência da opressão, ela vem via estudo, ela vem via a leitura. Só que esse proletariado, ele só trabalha. Ele pega o trem 6 da manhã e chega em casa 9 da noite.
E aí, quando a gente vai para a faculdade, a gente faz mesa de debate 3 da tarde. Nem a gente consegue ir direito. E aí a gente ainda quer que o cara se revolte. Aí tem umas piadas que a gente faz com a gente mesmo que a gente ainda não conseguiu prestar atenção. Mas é isso, como a gente consegue ir na Vila Kennedy, né? Mas me parece que a gente está esperando a Vila Kennedy vir para um debate aqui na UERJ, né? Na FGV, na PUC. Não é possível, só falta isso. A gente está esperando que a Vila Kennedy vá para lá. A gente tem que ir na Vila Kennedy. Ademais, boa parte de nós veio desses territórios. Eu sou da favela do Caminho do Manhoso, em Nova Iguaçu. Até ir para a faculdade, estudar e conseguir um emprego legal, eu morei nesses lugares. Então, bom, qual é a contrapartida, né? É voltar lá, levar esse conhecimento. Mas aí leva o empreendedorismo, aí leva uma série de outras coisas. Por quê? Porque tem inteligência na favela, há ouro na favela, e dá para tirar grana de lá. Só que quem tá tirando grana da favela é branco, classe média, que tem umas ideias meio doidas, assim, e vai lá e faz, e dá certo. Dá certo. Mas quando você for ver, cara, são tecnologias que a favela sempre produziu. E aí, desculpa, já vou passar, só citar o trabalho da... Ai, esqueci o nome dela. É que eu chamo ela de Tamis. Né? É Gambiarra Tech, né? Que é o pessoal do alemão, né, o Tamira Tamara. Eles têm um programa lá que ensina o favelado a programar a partir das gambiarra. O que é gambiarra, né? A gente já cansou de fazer gambiarra em casa porque as coisas não funcionavam. Então você tinha que pegar uma luz aqui, aí tinha que ligar o ventilador porque queimou, aí você pegava o fusível de uma coisa e botava no outro. Então a favela já produz esse tipo de tecnologia. E ela leva alguns programas que ajudam a melhorar isso, né? Então, pô, tem uma galera já fazendo e a gente só precisa prestar mais atenção. Então, dando alguns exemplos de como é que a gente transcende esses muros, né, da universidade. Você falou, pô, é tão difícil, a gente está aqui, mas às vezes... Enfim, o que a gente tem feito, né? A gente tem se aproximado das escolas, né, municipais, estaduais, enquanto professores, né? A gente tem uma rede de professores que trabalham em empreendedorismo e inovação aqui na UERJ. E aí o que a gente tem feito e tem dado super certo? A gente tem trazido alunos da UERJ para fazer hackathons com os alunos das próprias escolas municipais e estaduais para desenvolverem soluções para as suas próprias escolas. Isso é mostrar para eles que eles podem fazer a diferença no ambiente deles, né? E de forma prática, porque eles vivem aquilo, né? Como foi falado. Então, por exemplo, vai desenvolver inovações que às vezes são básicas, mas que vai resolver problema. Então, não é estratosférico ou de outro mundo. Resolve problema? Isso é empreendedorismo, isso é inovação. Né? Então, a CUFA estava no outro dia falando, poxa, vamos fazer com que a nossa comunidade tenha uma visão de solucionar problemas que eles mesmos vivem. Então, quem é que vive problema? Nós. Quem é melhor para desenvolver as soluções? Quem vive os problemas. Né? Então, o que a gente tem feito? Aproximado, né, os nossos alunos graduandos dos alunos das escolas municipais e estaduais para falar assim, vamos juntos ver quais são os problemas e vamos trabalhar as próprias soluções juntas. E aí a gente tem aplicado a Hélice Tríplice. Né? Então, como é que a iniciativa privada tem ajudado? Tem estimulado, né, e financiado, por exemplo, fizemos aqui um grande hackathon com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, onde trouxemos 20 escolas da rede estadual e desenvolvemos problemas que os professores, junto com as direções, colocaram na mesa. Olha, precisamos melhorar isso. Né? Uma comunicação mais eficaz com os próprios pais dos alunos. Então, desenvolvemos aqui na UERJ, durante 2 dias, algumas soluções. Então, isso é aproximar, né, a sociedade da perspectiva de que cada um de nós, seja em que classe estamos, pode fazer empreendedorismo do ponto de vista de que é trazer soluções para o seu dia a dia. Né? Então, é isso que a gente tem feito para que a gente empodere todos, de uma forma geral, que somos e podemos ser empreendedores aonde quer que estejamos. Pegando um pouco da fala da Bianca, eu acho que isso tudo tem muito a ver com a ideia de espírito empreendedor. Né? Eu acho que, para além do negócio,
ter o espírito empreendedor é você conseguir pensar na solução para o seu problema. Muitas vezes a gente fica tão apegado aos problemas que a gente não consegue nem parar para pensar na solução, né? Eu e Verônica, a gente se conheceu numa capacitação do Pense Grande, não foi? Que é um programa de empreendedorismo da Fundação Telefônica Vivo. E eles têm uma primeira fase que é um jogo de tabuleiro, que num primeiro momento parece super bobo, que foi um jogo criado por jovens e traz questões. A bola caiu no quintal do vizinho, o que você faz? Né? E aí eles, em conjunto, em grupo, eles precisam encontrar soluções para isso. E é um resultado super bacana, porque dependendo do grupo onde a gente esteja, né? E aí quanto talvez mais distante do centro, né? Em grupos com menos escolaridade, a gente vai percebendo como que eles demoram para resolver, às vezes, situações simples. Pensar em situações simples, né? Enquanto em outros grupos, a gente já aplicou em universidade, saem soluções super criativas, né? E aí, como que esse jovem ele não se vê capaz de ser um empreendedor, né? Como ele não se vê criativo, ele acha que ele não é criativo, que ele não tem capacidade de ser criativo, de pensar em algo diferente, de solucionar o problema da vida dele, né? E aí, para além, antes da gente chegar no negócio, né, a gente tem outras questões para tratar com esse jovem, que dar oportunidade de conhecimento, dar oportunidade dele discutir assuntos diferentes, né? E se capacitar, dar essa oportunidade para ele se capacitar, ou seja, dar oportunidades para ele construir conhecimento, né? Criar essa ideia de consciência, de que lugar que ele ocupa, de que lugar que ele quer ocupar, né? Quando a gente estimula o empreendedorismo, seja em Santa Cruz, seja na Vila Kennedy, não é necessariamente que esse jovem ele necessite sair do ambiente dele, né? Por que ele não pode empreender no bairro que ele mora, né? Mas não. E aí volta a questão, porque existe uma cultura muito maior que fala que para você ter sucesso, você tem que sair do seu lugar, né? Você tem que sair da sua região, principalmente se a sua região for uma região de pobreza, né? Você não pode mudar aquele ambiente. Para você ter sucesso, você tem que sair de lá, né? E aí é a questão que acaba não voltando. A pessoa acaba não voltando para o lugar dele. E aí, então, o empreendedorismo, acho que passa muito também por essa questão de quanto que esse jovem está se capacitando e enxergando as oportunidades que ele tem na frente dele, né? Basicamente é o gancho mesmo da Amanda, do Vitor. Na verdade, a favela passa a ser objeto de pesquisa. Eu também canso de receber inúmeros pesquisadores querendo saber um pouco mais do que como a gente consegue. É sempre assim, como ninguém acredita que nós não temos financiamento. A Laís já me conhece, já vivenciou isso e sabe que é um fato. Você está à frente de uma instituição há 10 anos, sem um financiamento. Não é que você não tente, mas não, ela não está como não. A gente tenta diversos editais, mas são inúmeras concorrências, e de repente aquele projeto que já tem muito mais visibilidade, já tem uma infraestrutura, claro, falando de privilégio, vai ser escolhido. A gente também passa por essa questão. Mas, enfim, quando você vem tentando, você não pode parar, você não desiste. Falando desses jovens, hoje a gente está aplicando a metodologia Pense Grande, né? Não pela capacitação, mas via telefônica e parceria do Atados. A gente passou por uma capacitação para multiplicar para essa juventude, para eles entenderem realmente que ali eles têm voz e vez, para eles se perceberem, ter esse sentimento de pertencimento que muitos não têm, não se percebem como jovens negros periféricos dentro de uma favela, e entenderem que eles podem se empreender e melhorar o lugar que eles vivem. Nós já atuamos com juventude há 2 anos, fazendo um projeto Jovens Urbanos, que foi trabalhando justamente essa consciência. Então, eles realizaram diversos projetos, diversas ideias interessantíssimas que foram administradas dentro da própria favela. Ideias inovadoras. E, assim, mas
Existe a questão do financiamento e da oportunidade que nem sempre dá visibilidade para esse jovem, de fato, ter, de repente, pessoas que do seu meio, como você teve a oportunidade de conhecer, né, o genro que é um amigo do FGV. Existe a questão do conhecimento, das oportunidades, que talvez não chegam na favela, digamos, seja Santa Cruz ou Vila Kennedy, que é considerada uma zona oeste extrema e invisível. Então, para você ter visibilidade e ser notado, há muitos caminhos para percorrer. Mas o jovem da favela, seja o jovem ou a mulher da favela, são empreendedores, nasceram empreendedores, né? Como eu falei, eles se reinventam a cada dia. Agora, existe a questão da sobrevivência. Então, nós lidamos com a prioridade da prioridade. Qual vai ser a prioridade? Você buscar conhecimento ou você buscar sobrevivência? Nós temos o nosso papel social de levar essas discussões, de fomentar, de incentivar, impulsionar esse jovem a entender que ele, de fato, ele é importante. Ele tem esse papel de se ver um ser político. Né? Porque a questão política no Brasil é muito complicada hoje de se falar, de se dizer. Então, as pessoas pensam na questão política partidária. E nós estamos falando de política social, que precisa ser, né, dialogado o tempo inteiro. Então, a gente traz essas discussões para esse jovem, falando sobre meritocracia, falando sobre ocupação, como é que foi. Então, a gente traz todas essas situações que, de repente, eles nem tiveram oportunidade de pensar. Então, plantar ali a sementinha, né? Muitos jovens ali hoje se tornaram empreendedores, a gente tem um impacto social. Hoje, mulheres, a gente realizou um curso de tranças recentemente, em parceria com o SESC, então a gente ouviu inúmeros relatos. Não, Verônica, eu consegui fazer as tranças, hoje eu montei o meu espaço e eu estou trabalhando dentro do meu espaço, dentro do meu salão, estou podendo ajudar o meu marido financeiramente. Então, uma mulher que tinha 3 filhos que não poderia sair para trabalhar, hoje ela é uma empreendedora, é uma transista. Dentro desse curso de tranças, a gente está pensando em inúmeras outras coisas, porque você precisa continuar trabalhando com esta mulher para ela entender o seu potencial e o que perpassa pela história da trança, que é uma questão de resistência. Né? Então, através dessas oportunidades, a gente vem tentando trazer todas as informações para que não é o sobreviver, mas é você ter conhecimento e informação, porque a questão do conhecimento realmente é uma coisa que ninguém tira. Mas você precisa desconstruir para construir. É um trabalho que é feito ali de formiguinha, é uma semente. Você está dentro de uma favela que você está vivenciando inúmeras situações. Então, para você entender que você pode, que é possível e que essas oportunidades estão chegando até você, é um processo. E o centro comunitário e as pessoas que estão lá hoje entendem o seu papel enquanto, né, ativistas comunitários, enquanto voluntários, o que eles querem. Várias pessoas passaram por lá para fazer um curso, para se qualificar. Hoje são voluntárias. Já realizaram diversos outros cursos. Um chegou para ser pedagogo, iniciou como psicopedagogo e deu curso de recreador e déficit de aprendizagem. Uma chegou para fazer um curso de recreador, ela já passou a ser facilitadora e monitora do curso de maquiagem. Ela deu curso de maquiagem para várias pessoas, multiplicou esse saber. Então, é esse entendimento da multiplicação. O que eu posso fazer para melhorar? Né? Como eu falo, a questão acadêmica eu acho importantíssima, eu estou buscando isso também, acho extremamente importante, mas a questão do sucesso e da realização acho que passa por diversas maneiras, e a minha realização é essa. Eu me vejo realizada, realizando oportunidades, trazendo oportunidade para outras pessoas, vendo essas pessoas crescerem, né? Que eu estou crescendo junto com elas. Isso, para mim, é extremamente importante, né? A questão do desenvolvimento social e comunitário realmente é a base da atuação do centro comunitário e é a minha base também. Eu acho que esse é o caminho. Você tem as suas inspirações e as inspirações coletivas. O nosso trabalho é um trabalho coletivo porque a gente quer, de fato, ver
um empoderamento do território. Acho que isso é uma grande oportunidade de solução para que a gente avance aí diante de todas essas questões. Pode complementar aqui, Débora. Valeu. Ela está falando uma coisa que é muito interessante, né? Que é essa questão do empreendedorismo, e aí a professora está aqui, ela pode concordar comigo, que se você não domina algumas técnicas, enfim, como fluxo de caixa, se você não tem um bom plano de negócios, o tal do Canvas, né, que te ajuda a modelar o seu negócio, é muito difícil você conseguir avançar. E aí você tem o caso da Vila Kennedy, que o cara tem que escolher entre aprender aquilo ali e botar dinheiro em casa. Teve um pesquisador da Universidade da Pensilvânia que ele fez uma pesquisa e ele estava tentando responder a pergunta por que pessoas pobres têm tanta dificuldade de pensar a longo prazo. Porque empreendedorismo é isso, é a médio e longo prazo, nada é para agora. E aí a conclusão que ele chegou foi que as pessoas pobres estão preocupadas com o que elas vão comer no próximo dia. E que quem tem contingências diárias, emergenciais, não tem tempo para pensar em longo prazo. Não tem tempo, ele tem que pensar em como ele vai resolver o problema de agora. Daí eu lembrei, Lu, que quando eu estava fazendo metodologia da pesquisa, sei lá que número, porque no CPDOC tem métodos 1, 2, 3, 4 e 5 com etnografia, o quinto, né? Então eu não sei que métodos era aquele, eu não lembro. Eu sei que é a professora, mas eu não lembro qual era o número que ela deu. Mas aí ela falou, escolhe um tema e, enfim, vai pesquisar. E aí a gente ensinava questões de metodologia da pesquisa e eu fui pesquisar sobre uma coisa que eu via e que me inquietava muito, né? Que era passar ali na Uruguaiana. E aí quando você passa sai do metrô Uruguaiana e você vai andando até a Carioca, naquela reta ali, aquela rua que eu não lembro o nome. É Uruguaiana o nome da rua, beleza. Eu via que tinha uma parada assim, você saía do metrô, aí tinha os boxes da Uruguaiana e para fora dos boxes tinha empreendedores ali vendendo brasileiro. Avançou mais um pouquinho, eram os venezuelanos e no final eram os haitianos. Que tinha... Aí eu falei assim, cara, eu quero entender essa parada. Por quê? Porque qual era a lógica, né? Pô, ser os maiores empreendedores informais, que é essa galera, talvez não dos boxes, mas que fica no trem, enfim, são negros. E aí, do nada, me chegam os venezuelanos. Numa ética normal de mercado, é competição. Pô, esse cara tá disputando comigo, já tá difícil para mim ainda ver um cara que não é do Brasil e que vende coisas semelhantes do que eu, tá competindo. E aí entrava um terceiro componente, né? Que já tinha o haitiano já tá aqui há mais tempo, chegava o venezuelano. Então eu falei assim, cara, por que esses caras não estão se matando? Porque é muita concorrência. E aí, metodologia da pesquisa, você vai fazer entrevista, né? Aí eu fui entrevistar os caras. Ele falou assim, pô, cara, é o seguinte, qual é a lógica aqui? Pô, o cara não é bandido, né? Ele tem família e ele tem que vender. Eu também sou igual a ele. Eu tenho família, eu preciso vender. Então, eu não posso tretar com um cara que quer trabalhar. Eu ia ter problema se ele estivesse aqui roubando, mas o cara quer trabalhar, então tem espaço para todo mundo. Né? E aí eu lembrei que quando a gente estava fazendo o Quilombo, a gente tinha a mentalidade de tirar os empreendedores negros de uma ética de competição para uma ética de competição. Né? Que, na verdade, todo mundo competindo junto contra racismo, desigualdade econômica, desigualdade social e blá, blá, blá. E que isso já acontecia entre esses empreendedores. E daí eu fui ver questões de se tinha algum incentivo por parte do governo para quem é imigrante e vem empreender no Brasil. Ou para quem é refugiado, que eu acho que é o caso dos haitianos. Eles são refugiados, não são imigrantes, nem ele nem os venezuelanos. Aí eu, obviamente, fui lá ver o que o tio Sam estava fazendo, né? Aí você abre lá, vai entender o Federal Reserve e a série de coisas. Cara, se você não é dos Estados Unidos, quando você chega lá e você tem um empreendimento, eles fazem 3 coisas. A primeira coisa é te ensinar o idioma. A segunda coisa é te formalizar, tudo direitinho. E a outra, ele te dá uma nota de crédito, para que você tenha dinheiro para tocar o seu negócio. Posteriormente, dependendo dessa dificuldade, eles te dão moradia. Aí eu fui olhar, vamos ver, né? Não, se o americano faz isso aqui no Brasil, então vamos nadar de... Nada. Absoluta. Nem para o empreendedor brasileiro
Quem dirá para o não brasileiro? Não tinha nada. Entrei no site do Sebrae, entrei no site do Ministério do Turismo, entrei no site de Relações Exteriores, fiz lá, porque metodologia da pesquisa, então tinha que fazer isso, né? Na época era, acho que 2015, 2016, e eu não achei nada, não tinha um tipo de incentivo. E o que eu me deparei, um pouco tempo depois, é com uma coisa que o IBRE, né, que é o Instituto Brasileiro de Regulação Econômica, da FGV, chama de economia subterrânea. Economia subterrânea é aquilo que é movimentado no Brasil, mas que não é computado por PIB, porque é o informal. 1,14 trilhões de reais que não passam pelos cofres públicos, que não vai para a saúde, que não vai para a educação, que não vai para transporte público, porque não é computado. Por quê? Porque está na economia informal. Né? Então eu falei assim, cara, tem esse dinheiro todo rodando aí, ninguém está fazendo nada. Que, na verdade, se faz, né, no caso, ajudar essa galera a se regularizar, isso é bom para a economia brasileira, é bom para o cara, porque ele tem uma série de benefícios para poder expandir o negócio dele, para poder crescer, e ainda assim, e o Brasil já estava, sobretudo o Rio de Janeiro, nessa maré da crise, ainda assim você não via nenhum incentivo. E aí eu fui dar uma pesquisada também na questão do MEI, né, no microempreendedor individual, que coloca o Brasil como um dos países mais empreendedores do mundo. Que eles pegam lá, tem sei lá quantos milhões de empreendedores no meio, cadastrados, quer dizer que a gente está bem... Ixi, muita gente, mais da metade nunca pagou aquilo, não usa para nada, fez porque estava emocionado, né? Não era consciente. Você faz em 2 horas no máximo, lá até menos. Aí, 20 minutos você consegue fazer, e aí você vê, bom, como o Brasil desperdiça essa quantidade de empreendedores. E aí você tem que fazer perguntas, né? Por quê? Por que esse 1,17 trilhões de reais não é interessante para o Brasil? Por que a gente continua ainda nessa potencialização de uma camada muito específica da população em detrimento da outra? Aí eu lembrei que semana passada ou retrasada teve um debate no Conversas com o Bial, né? O Bial pegou o Eduardo Gianetti e o professor que deu aula pra gente lá na GV, que é o Mangabeira Unger, botou... Mangabeira fez o Gianetti, assim, o Gianetti tava com vergonha, ele mal conseguia falar. E aí o Mangabeira, ele estava sinalizando para essa potência empreendedora que está nas classes C, D e E, e que o Brasil continua a negligenciar. E aí eu fui olhar... Era o que o Brizola e o próprio Mangabeira e o Darcy Ribeiro falavam, gente, há 20, 30 anos atrás. Eles já sinalizavam para isso. E até hoje, a gente não teve essa coragem de tentar potencializar essa galera, de investir nessa galera. E aí agora que a gente está nesse modelo de inovação, Singularity University, as Vale do Silício da vida, as perestroika da vida, e aí quais são as, talvez, 3 palavras do momento? Inovação, empreendedorismo e criatividade. Né? É isso. Então... todo mundo tem que falar sobre inovação, empreendedorismo e criatividade. Empatia? Empatia, coach e bolo de pote. E daí eu estava lembrando que eu sou professor na Casa Firjan, né, e a minha disciplina na Casa Firjan é de empreendedorismo e inovação para adolescentes de 14 a 17 anos. O curso que eu dou lá, ele custa 1.400, 300 e alguma coisa, né? Matricula lá seu filho. E quando você vai pegar a ementa, que eu tenho que aplicar lá, Design Think, Design Sprint, Mindfulness. Eles vão ter aula sobre branding, eles vão ter aula sobre uma série de tecnologias que a galera lá da VK ainda não vai nem tocar. Não vai nem tocar. Assim, eu fui numa reunião com um fundo de investimento, e quando você começa a conversar com esses caras, você fala, cara, a gente está muito longe. A distância, quando a gente for falar dessas tecnologias com a nossa comunidade, os caras já estão lá na frente, lá na frente. A gente sempre está pegando aquilo que eles não querem mais. Né? Tipo, eu lembro o cara que era pesquisador, eu sou do Renova BR, né? Eu fui da primeira turma, e aí a gente teve aula lá com um cara que ele era economista da Fundação Ayrton Senna. E aí Renova BR, mais posicionada à direita, não eu, mas
Ele é da direita. E o cara foi lá e falou duas coisas interessantes. Primeira coisa que ele falou, que foi um terror absurdo lá, foi que o governo Lula fez mais pelo Brasil do que qualquer outro governo em 5 anos. Aí o pessoal queria matar o cara, né? Falou bem do Lula, você é louco. E o segundo foi que ele é branco, bem posicionado à direita do debate, estudou nas escolas aí, né, a galera que é boy de Chicago Boy, fez lá essa economia na Universidade de Chicago, e ele foi taxativo em dizer: a sociedade brasileira dá aos negros aquilo que não é mais importante. Aí ele, vou dar um exemplo, cotas raciais e vaga nas universidades. Por que que isso não é mais importante? Duvido, se você não tiver um MBA, uma pós-graduação top, que você consegue arrumar um emprego. Quando graduação só era importante para arrumar um emprego, os negros não tinham acesso. Agora que qualquer um pode ter, né, porque você tem 100 números de universidade, Unisquina da vida, agora pode. Agora, se o MBA lá na FGV, se tu não paga 2.300, você não faz, mano. E se você vai para uma vaga de emprego e tem lá as 3 letras mágicas no teu currículo, o empregador te olha diferente do que olha os outros. Com certeza. Então, daí, isso tudo só para aproveitar e falar da Ponte para Pretos. Eu lidero uma iniciativa que tem uns cursos que a gente começou clandestinamente na FGV, que qual era a minha sacada? Cara, todo lugar que eu vou, o pessoal só sabe falar de design, só sabe falar de branding, só sabe falar de storytelling, storyline, e a minha galera não está estudando isso. Fui lá na FGV e falei, preciso de um laboratório de informática porque eu quero ensinar os pretinhos Excel. Aí ela, como assim? Eu falei, você sabe, você me conhece, pô, você sabe que o meu rolê é esse aí. Aí eu falei, não, beleza. Aí a gente pegou um laboratório, 56 máquinas, começou um curso com Excel, do básico ao avançado e Design Think. Então, o que começou com Excel, Design Think, hoje tem Excel, Design Think, Design Sprint, inglês, espanhol, francês, cenografia, branding. A gente está chegando a 15 cursos. O último que a gente iniciou agora foi de BI, né, que é o Business Intelligence. Um curso de BI não custa menos de R$3.000. Todos esses cursos que eu falei, a gente oferece a R$0. O aluno da gente não paga nada. E aí a gente conseguiu parceria. Começou clandestinamente na FGV, aí o IBMEC viu e falou, não, vem para cá. Aí o que a gente faz? Não, vocação do IBMEC é empreendedorismo. Então, nosso centro de empreendedorismo é no IBMEC. Aí a Vetex, que trouxe Barack Obama no Brasil, viu e falou, não, a gente está nesse problema de diversidade, como é que a gente faz para ajudar? A gente fala, então, beleza, vamos fazer tudo que tem a ver com design, com tecnologia aí na casa de vocês. A gente fala, beleza, então tiramos da FGV e foi para lá. Daí a Infinet, né, que é onde rola mais os cursos de programação, viu e falou, olha, acho que tem em jogo a gente fazer algumas coisas aqui, o que vocês querem? A gente já levou BI, aí programação vai ser lá, tudo levamos lá pro Infinet. Armazém Cultural das Artes, porque a nossa galera preta está muito ligada à arte e cultura. Então levamos para o Armazém Cultural das Artes todos os nossos cursos de economia criativa. Está rodando tudo lá. E agora, por último, a gente conseguiu cultura inglesa. Então, a gente vai tirar todos os nossos cursos de idioma da FGV, vai levar para cultura inglesa. De fato, que na FGV não vai ter curso nenhum. Aí a gente vai começar na FGV o que a gente está chamando de escola de governo, que é uma escola para o negro começar a pensar a administração pública, de como ele pode estar nesse espaço onde a cidade é discutida, debatida e decidida, né? Que é o espaço da caneta. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está com uma vaquinha online rodando, inclusive. Nos ajude. A ponte para pretos com XS quanto da questão de gênero. Valeu, acabei. Peraí, deixa eu passar aqui. Que é esse gancho que o Vitor trouxe, de começar de uma forma clandestina na FGV para depois... Isso é interessante para a gente pensar, porque às vezes isso tem que começar de uma forma clandestina, e aí quando começa a ter visibilidade, ver que as pessoas estão saindo dali, estão fazendo coisas, estão ganhando espaço, aí aparecem empresas, aparecem grupos, e aí querem assumir, patentear, e organizar, e ajudar, fazer parceria. Então você precisa, um pouco para trazer essa questão de que você precisa mostrar resultados, depois que você mostra resultados, aí sim aparecem outras pessoas apoiando, e esses grupos que até então não apoiariam antes de você trazer esses resultados todos, né?
Mas, enfim, são várias coisas e eu queria trazer uma que você mencionou e foi também colocado por um pouco rapidamente, e até um debate que o nosso grupo tem feito, que é um fenômeno que tem aparecido ultimamente, que é o fenômeno do coach, né? E a gente não poderia deixar de falar disso, né? Porque é um pouco para pensar essas pessoas que estão aparecendo agora, que vêm talvez nesses jovens potenciais empreendedores, e que acaba sendo um mercado de pessoas que estão aí aparecendo para dizer... A gente precisa de alguém que chegue lá e que a gente, na verdade, não sabe muito bem o que a formação deles. São formações completamente distintas, mas que são pessoas que vão lá e dizem: você é capaz, apesar de você estar lá, tendo seus boletos para pagar, tendo milhões de problemas, não, você consegue. Aí vai aquela coisa, você vai e vai naqueles seminários e tal, aí vai, você rasga o papel e vai, consegue. Nesse papel aqui estão todos os seus problemas. Rasga esse papel. E agora você vai lá, é uma nova pessoa, e você vai conseguir, você chega lá. Então, não, mas tem esses eventos. Tem umas coisas assim. E aí, só para a gente comentar um pouco, né? Porque é essa questão de um novo fenômeno que está surgindo, né? Que tem a ver com empreendedorismo, e até um pouco para a gente desmistificar, porque vocês estão trazendo muito essa visão do empreendedorismo de uma outra maneira, porque a gente tem muito uma visão que acaba sendo estereotipada e, às vezes, é vista de uma forma pejorativa, do empreendedor como aquele que conseguiu, chegou lá, são as regras. Então, vocês estão trazendo aqui uma outra visão, né? Então, até para a gente complementar e trazer esse contraponto com essa figura do coach, que talvez seja essa pessoa que, enfim, a gente ainda está tentando entender o que é nesse mundo do que a gente vive, tá? Então, quem quiser falar aí, né? Você também não, e é curioso porque algum colega falou para mim nesses últimos dias que antes do coach a gente tinha o professor e o terapeuta, né? E que ocupava um pouco esse lugar. E é justamente isso, assim, são pessoas que foi o que você falou, a gente não sabe exatamente de onde vem, né? De onde são, onde dormem, aquela coisa meio assim, mas que estão ocupando um lugar que eu acho que a gente tem perdido um pouco, acho que a gente está tão envolto na questão tecnológica que às vezes falta o relacionamento pessoal. E aí o coach ele tá entrando nesse espaço, né? E aí por quê? Porque as pessoas estão tendo a necessidade de ter alguém que vira para ela e fala assim: mas você pode, né? Que te incentive, que te mostre o caminho. É como se a pessoa estivesse perdendo a própria responsabilidade sobre si e o próprio empoderamento, né? É curioso. E aí eu até brinco com os meus alunos, especificamente do Ser Cidadão, que eu falo assim: gente, eu sou coaching de vocês, né? Eu falei, vocês têm que valorizar meu trabalho, porque eu sou coaching de vocês. Porque é justamente isso que a gente faz quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, né? Quando a gente ensina esse menino que está lá, essa menina que está lá na periferia, a fazer um bom currículo, né? A se comunicar de forma correta, quando a gente incentiva ele a sonhar, quando a gente incentiva, né, ele ter talvez um negócio próprio para além de pagar os boletos, né? Para além de ter que sustentar a família. Mas, enfim, a gente anda vivendo um momento de modismos, né? E o coaching é esse modismo, passa por essa questão mística, às vezes até religiosa, né? O Vitor até brincou, achei que você estava na Universal aqui de rasgar o papel, dar 3 pulinhos, né? Mas é curioso, assim, eu às vezes faço uso de algumas dessas metodologias, fico lá procurando no YouTube e tudo mais. E é curioso como você, às vezes, pega essas metodologias, leva para uma sala de aula, às vezes até para a sala de aula formal, e o quanto que eles estão perdendo essa questão do olho no olho, né? Eu faço dinâmicas bobas, às vezes, de você olhar no olho do seu amigo e fazer um elogio. E eles têm uma dificuldade, né? Então, assim,
por essa falha, o coaching acaba ganhando espaço. A grande questão é justamente qual é o lugar de fala dessa pessoa que é o coaching, né? Qual é o objetivo final, né? Qual a formação de fato? Será que essa pessoa ela tem capacidade suficiente de lidar com os problemas que ela vai encontrar pela frente? Sabe? Não dá só para você ser coach e querer incentivar que o outro faça um trabalho brilhante, né? Tem me incomodado muito, assim. Desde que eu ouvi falar sobre coaching, eu deixava meio de lado. Assim, eu falava, não, gente, essa história não vai crescer, não vai dar certo, né? E agora que eu estou vendo que está dando certo, as pessoas estão buscando por isso, e a gente escuta cada coisa por aí, isso é uma coisa que tem me incomodado muito, assim. Mas está me levando à reflexão justamente de por que essas pessoas estão crescendo? Por que esse nicho está crescendo? Né? Por que está sendo visto também como profissão do futuro? Né? O coaching é uma profissão do futuro, ela está aí e a tendência é crescer. Né? Porque justamente o coaching ele vai fazer o que a gente não faz mais, né, entre nós. Então, talvez se permitir estar nessa rede, pedir colaboração, né, procurar por esses espaços onde você consiga ter conhecimento, consciência, que você consiga fazer parte desses espaços. Né? Então, assim, acho que a gente tem que refletir com muito cuidado sobre esses profissionais que estão vindo por aí. A gente usa coaching no nosso... A gente usa coaching lá na Ponte para Pretos. Os nossos alunos são acompanhados, inclusive tem uma aqui que está assistindo a nossa palestra. Talvez seria legal, inclusive, vocês fazerem um programa para os coaches vir responder essas indagações que a gente deixou aqui. Vocês podem comentar também. Isso aí. O que a gente deixou claro quando a gente convidou os coaches para participar, a Eva, a Vivi, a Rosana, era que existiam algumas áreas que o coach não tem condição de acessar. E aí é por isso que, junto com o profissional do coach, a gente tem psicólogos que atendem os nossos alunos. E por que a gente fez isso? Porque tem uma coisa que hoje é muito valorizada no mercado, que é o chamado capital emocional. Se você não souber fazer a gestão desse capital emocional, você não vai muito longe. Eu tive uma reunião com o pessoal da Eleva, que é a escola do Lehman. Então, as crianças do Lehman de 4, 5 anos, eles têm o que eles chamam de laboratório sensitivo, onde eles experimentam, através da tecnologia, uma série de sensações. E, a partir da experiência dessas sensações, eles aprendem a domar o seu emocional. E aí você fica pensando, bom, se isso é importante para crianças do Lehman, que tem que pagar 4, 5 mil para estudar lá, bom, isso é importante para a nossa galera também. Mas sempre trazendo como referência de que a gente tem uma outra coisa que é o impacto do racismo, né? Sobre as nossas escolhas, sobre como é difícil entrar num prédio como o da UERJ, né? Olha que a UERJ é chamada ao quilombo, né? A universidade que começou a receber os pretos, mas eu conheço inúmeras histórias de amigos pretos daqui que passam por poucas e boas nesse lugar. Né? Como é para os nossos alunos chegar no prédio da FGV, de jeito de voltar por achar que aquele lugar ali não é para ele. Né? Tem alguns outros impactos que talvez o coach não consiga acessar, mas o trabalho que os coaches fazem com a galera da Ponte, ele é muito salutar, sobretudo numa coisa que a gente não consegue fazer muito na nossa comunidade, que é a gestão de carreira. Como você pensa a sua carreira, de onde você está, onde você pode chegar, como você constrói a sua carreira independente das dificuldades que você possa ter, quais as estratégias você pode pensar para poder subverter algumas condicionantes que já estão postas. Né? E aí é aquilo, olha, o coach não deu, pede socorro, e aí a Nayara e companhia, que é a psicóloga que é responsável pelo nosso centro de psicologia da Ponte, ela vai lá e vai, bom, beleza, aqui é um trabalho de psicologia, não é mais de coaching. E elas se respeitam, se conhecem, e cada uma sabe do seu papel dentro do trabalho. Eu acho que uma outra coisa também que vale salientar é que o coach é uma profissão muito antiga. O problema é que sempre foi só para rico, né?
Agora que é comum você ver, conhecer um amigo teu que cresceu contigo e que é coaching. Mas se você estuda nas FGV da vida, IBMEC da vida, ou que você conhece essa questão de mercado financeiro um pouco mais tempo, você descobre que, pô, sempre teve coaching. Só que é muito caro. Agora ele começou a ser acessível. E aí, por ele ser acessível, e aí a gente também tem que fazer essa reflexão, será que a gente não critica tanto coach porque agora é uma coisa que quase qualquer um pode pagar? Porque enquanto era a dinâmica da escassez e da abundância, né? Enquanto era escassa, a gente valorizava, não, olha, pô, deve ser muito bom, né? Só rico que pode. Aí, como virou uma coisa em abundância, que você pode fazer, seu amigo pode fazer, que você consegue parcelar, aí já não presta mais, porque todo mundo pode fazer. Então, eu acho que é uma boa para a gente refletir sobre o coach e, sobretudo, trazê-los, né? Para eles mesmos falarem sobre... Até porque eu nunca estudei para ser coach, então eu não sou capaz de dizer o que eles fazem de bom ou ruim. Vou só passar aqui para a Bianca, para ela também falar um pouquinho para a gente e também falar um pouco, dar um panorama do trabalho que você está fazendo no Nova UERJ e fazer as suas considerações, né? Que você tá tendo aqui. Então, o que eu fiz de inovador nos últimos 2 anos, né, foi entender que existe um mercado, né, sobretudo no esporte, onde a gente precisa dar voz a todas as pessoas através do esporte. Então, nós criamos uma plataforma onde não só atletas, entidades esportivas, mas também fãs podem compartilhar os seus acervos de uma forma digital, não só para o Brasil, mas para o mundo. Né? Então, fizemos o piloto, é um exemplo onde a hélice tríplice funciona, ou seja, iniciativa privada, a universidade, ele é realizado pela UERJ, incubado aqui, através da startup, e com isso a gente está conseguindo fazer com que todas, não só confederações, entidades esportivas, mas sobretudo também as cidades, né? Então, a gente traz equipamentos esportivos em 3D para, através de um tour virtual, a gente contar a história da cidade. Com isso, a gente tem um apelo educacional, apelo turístico, apelo cultural, apelo esportivo. E é um grande projeto social, né? Então, a gente está unindo aquele que não tem com aquele que tem, né? Que atleta de alto rendimento, por exemplo, está podendo estar próximo a fãs de comunidades, né, que não teriam acesso a ele e sendo uma referência, ou seja, o esporte está fazendo com que, através dessa grande plataforma, dê voz a todo mundo. Então, essa é a nossa iniciativa, né, enquanto UERJ, enquanto startup, e fica aqui também aberto para a LCD, se quiser participar, né, e começar a fazer ativamente a nossa comunicação do museu. Explicitamente, já estou convidando a LCD, né, para tomar conta da comunicação, porque eu acredito nisso, né? E aí dá voz aos professores, dá voz aos alunos, dá voz... Então, o iMuseu, ele já começou a ser uma incubadora, ou seja, alunos começaram a abrir empresas para prestar serviço para o iMuseu. Então, hoje nós temos um aluno, por exemplo, incubado aqui na UERJ, com uma empresa para desenvolver em impressora 3D as medalhas e os troféus, que são as grandes réplicas para que a gente, num caminhão itinerante, esteja levando algumas cidades do estado do Rio de Janeiro. Então, como uma ação de empreendedorismo, né, pode fazer movimentar toda uma economia. Então, às vezes, é isso que a gente precisa estar como protagonista. Não importa onde nós estejamos, né, seja pequeno, micro ou mega impacto, que a nossa ação esteja se fazendo valer, né? Então, o empreendedorismo como um ambiente é muito mais importante, às vezes, do que o fato de um protagonista empreendedor, né? O que é hoje o Uber? Ele é criado por uma pessoa, mas atende a milhões de desempregados, que hoje pode ser um motorista através de um aplicativo, né? Então, quem é beneficiado? Todos. Né? Na rede do empreendedorismo, não só o protagonista, que é o idealizador, mas também toda a rede, né, que se beneficia. Então, o ambiente empreendedor, ele traz para a gente, né, um protagonismo, porque o motorista é protagonista, não só o idealizador. Né? Então, que a gente, já fazendo as minhas considerações finais, me coloco à disposição, né, não só dos meus novos amigos, né, para que a gente possa empreender e levar também e trazer, né, Vila Kennedy e levar a gente enquanto empreendedor para que a gente possa fomentar a economia local, né? Muito obrigada. Ressaltar aqui que a gente tem também esporte, né? A gente atua com taekwondo e boxe e capoeira.
com crianças e adolescentes, né? Taekwondo, a gente está tentando fazer desse esporte, de fato, um esporte inclusivo, porque nem todas as crianças têm a possibilidade de ter um kimono e competir. Nós tivemos um evento muito bonito lá, que foi a troca de faixas, e a gente sabe que o esporte é uma porta, né, de inclusão, e eu espero que daqui a gente possa semear algo aí em conjunto. E falando um pouquinho em relação a coaching, nós tivemos um curso de coaching comunitário que para as pessoas foi de fato muito, muito gratificante, né? É um amigo em especial, foi de grande sucesso o curso. Eu, enquanto assistente social, não posso dizer que eu tenho algumas ressalvas, mas também não posso aqui criticar o que é o coach. A questão da inteligência emocional está posta, né? E existem diversas questões aí que precisam ser trabalhadas emocionalmente enquanto pessoas. A gente está vivendo uma situação de saúde mental muito delicada. Isso perpassa, mas eu acredito que nós, enquanto educadores sociais, nós já fazemos isso ao longo dos anos, ao longo do tempo, mas nós não somos chamados de coach. Nós estamos aqui para demonstrar outros tipos de consciência, mas não vou nunca desmerecer o que é o coach, também que eu não estou capacitada para dizer isso. Mas falando de políticas sociais e direitos sociais, eu nunca vou dizer para aquela pessoa que ela é culpada por não ter alcançado algo, né? Então, isso tem que ser repensado, né? Essa questão da responsabilização, da culpabilização de uma pessoa por não ter alcançado algo, né? Então, acho que isso deve ser revisto mediante a este fato. E em relação à Vila Kennedy, eu estou muito feliz em representar a Vila Kennedy. Hoje aqui eu não sou Verônica, eu sou a Vila Kennedy, eu sou o centro comunitário, eu sou os voluntários do centro comunitário que estão ocupando esse espaço. Então, nós estamos aqui para ocupar os espaços. Eu quero agradecer o convite, tá? E chamar para que vocês cheguem até a favela, cheguem até a Vila Kennedy e tragam essas oportunidades de discussão, de ampliar, né, a discussão, de ampliar as oportunidades mediante essa realidade de vocês. Essa troca, né, essa vivência, essa troca de aprendizado, esses intercâmbios se faz necessário, né? Eu busco, eu estou aqui, eu tenho consciência disso, mas outras pessoas talvez não tenham ainda, mas isso não significa que não vão alcançar. E não posso deixar de fazer aqui, é claro, o nosso comercial. Nós, então, para empreender, nós estamos vendendo camisas, canecas, realizamos eventos. Em breve, dia 18 de setembro, nós teremos uma festa literária com convidados que são os nossos atores da Zona Oeste, representando a Zona Oeste. Tá bom? A Bianca está tendo que ir embora e a gente também está tendo que finalizar. Eu só vou passar o microfone rapidamente aqui para o pessoal para se despedir, agradecendo novamente aí. Obviamente que a gente sabe que dariam muitos outros programas, como sempre, né? Mas a gente vai encerrando e fazendo as nossas falas finais aqui para a gente poder já deixar pontos para outras conversas, né? Queria agradecer e dizer que a UERJ tem sido incrível, né, como protagonista desse movimento. Eu tenho vivenciado, né, na prática e tem sido assim uma abertura de portões para que outras universidades, escolas, enfim, instituições de ensino possam se aproximar desse movimento do empreendedorismo, né? Então, não é uma visão isolada, mas é uma visão integrada, né? Como a universidade pode ajudar e aproximar o governo e a iniciativa privada para desenvolver inovações nas diversas esferas, né, de necessidades. Então, eu queria deixar meu muito obrigado. Vocês são incríveis. Eu estou saindo daqui muito inspirada, né, porque a gente consegue fazer diferença. Não importa o impacto. Se a gente consegue, já está valendo, né? Muito obrigada e parabéns pelo trabalho da LCD. Obrigada, Bianca. Passar aqui para o Vitor também para fazer as considerações dele. Agradeço a possibilidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês. Fico muito feliz por poder falar um pouco daquilo que a gente já está fazendo, né? Sobre de como a gente consegue pegar algumas coisas que nos inquieta e transforma em ações, porque a gente acredita muito
na ação e na aproximação de algumas tecnologias. Então, eu convido vocês a seguir as nossas redes sociais. Instagram é _pretex. O Tex é TXS, né? É pretos, mas com XS no final. Segue a gente lá. Se possível, doe para a nossa vaquinha, porque o projeto precisa ser sustentável, né? Ter essa questão da sustentabilidade e que a gente consiga se encontrar em novas oportunidades. Então, vamos continuar empreendendo, mas também entendendo a questão das limitações. E, se possível, vamos vencê-las. Beleza? Um abraço, gente. Obrigado. Só agradecer também, fiquei muito feliz com o convite. Estou super feliz com esse bate-papo, conhecer gente, né, diferente e já aprendi um monte de coisa. Já baixei o Quilombo aqui também. E dizer que esse é o caminho, né? É diálogo para gerar novo conhecimento. E a gente juntos poder criar oportunidades para essa juventude que está aí, né, que já é a maioria. Também só quero agradecer novamente e dizer que isso aqui é o caminho, né? A gente atua em rede, por isso que a gente diz que vamos fazer a roda do bem girar no momento, o que a gente recebe com uma mão, a gente devolve com a outra. Diante da nossa microluta, né, nós estamos avançando e acreditando que vamos avançar cada vez mais. Então, só agradecer novamente a mesa e agradecer a todos vocês que assistiram a gente até agora. A ideia do LCD em Movimento é essa, é cada vez mais estreitar as nossas redes com pessoas que têm vivências diversas e quem sabe quem está assistindo aí provavelmente pode estar participando de uma mesa aqui com a gente, tá? Acesse as nossas redes, continue acompanhando o nosso programa e a gente se encontra no próximo LCD em Movimento. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada a todos vocês e palmas para nós aí.